Quando tá valendo, tá valendo. Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo, pro primeiro vídeo aqui do QAB Esportes, mais um vídeo falando de esportes aqui nos canais do Quicando a Bola, dessa vez um canal novo falando de esportes americanos em tempo de playoffs de NBA. E hoje o tema do vídeo, Boston Celtics 105, New York Knicks 108, o jogo 1 das semifinais de conferência na Conferência Leste, desses dois times de muita rivalidade, que não se enfrentavam há muito tempo, né? 13 anos sem se pegarem nos playoffs, mas na temporada regular se enfrentaram 4 vezes, o Boston Celtics venceu as 4, mas quando tava valendo no primeiro jogo de playoffs, deu New York Knicks, que não fez um bom primeiro tempo, tá? O primeiro tempo do New York Knicks foi ruim, e a exceção a isso foi o Karl Anthony Towns, o único jogador dos Knicks que se destacou positivamente na primeira metade do jogo. Ele conseguiu 10 pontos em 9 minutos. Ah, mas por que jogou tão pouco tempo se ele foi tão bem? Porque ele acabou cometendo 3 faltas. E aí ele sai no segundo quarto, que é quando o Boston Celtics aproveita e abre uma vantagem absurda, 61-15. E de um time que tinha passado por cima do seu rival na temporada regular e abre essa vantagem de 16 pontos já no primeiro tempo, se esperava que fosse ser uma vitória relativamente tranquila, né? E não foi exatamente isso que aconteceu, muito pelo contrário, porque começou parecendo exatamente isso no segundo tempo. O Boston Celtics conseguiu botar uma vantagem de 20 pontos, 75-55. E o Tom Thibodeau pede um tempo ali na metade do terceiro quarto. E eu até falo, o Gabriel Renan tava narrando o jogo no Dimensão MVP, eu tava nos comentários, e ele pergunta pra mim, ainda dá, Lucas, dá pro New York Knicks ainda virar esse jogo? E eu disse, então, tem tempo, mas não pode passar de agora, quando voltar desse pedido de tempo, o começo da reação. E de fato eles voltaram e começaram a reação. O Tom Thibodeau conseguiu ir muito bem nessa parada de jogo. E tudo isso desse segundo tempo passa muito pela dicotomia entre defesa de garrafão e chutes do perímetro. O Boston Celtics começa ampliando sua vantagem nesse estilo de jogo, inclusive. Os dois times estavam mais focados em defender garrafão na noite de ontem. Acho que, inclusive, o Boston Celtics ainda mais. O Boston Celtics, desde o primeiro tempo, eu via que o Towns estava indo bem ali no garrafão, conseguindo faltas, conseguindo ir para cima dos defensores e fazer seus pontos. Mas se em algum momento a bola parasse de cair para ele, ele tinha a opção de abrir sempre para alguém. Muitas vezes esse alguém era o Miles McBride, porque o Josh Hart começou muito mal o jogo e entrou o McBride. E ele estava sozinho na linha do lance, na zona morta, para receber esse passe. Então ele podia arremessar sem contestação. Mas o Towns estava conseguindo matar as bolas dele e ele estava indo. Mas no segundo tempo, no começo, com o Knicks fazendo essa defesa de garrafão mais intensa também, o Boston Celtics conseguiu botar umas bolas de 3, principalmente com o Derrick White, e conseguiu ampliar sua vantagem. Só que isso não durou o jogo todo, isso parou. Não tinha sido assim no primeiro tempo e não foi assim depois, quando o time até ampliou o seu volume de bolas de 3 arremessadas no jogo. O Boston Celtics arremessou 60 bolas de 3 no jogo, acertou só 15, então o aproveitamento foi terrível e não teve uma resposta para outra tentativa, outra forma de tentar atacar o Boston Celtics. O time do New York Knicks, por outro lado, quando voltou desse pedido de tempo, ele cresceu e ele conseguiu aproveitar isso do outro lado, que eu disse que estava até mais intensificado, com a defesa do garrafão mais forte, apesar da ausência do Porzingis. Acho que talvez até pela ausência do Porzingis, o time como um todo foi fechando mais o garrafão para compensar a ausência do Porzingis. Pode ser isso também que pensou o time do Celtics. Mas o Giannunobi cresceu no segundo tempo e meteu bola de 3 a rodo. E o Jalen Brunson. O Jalen Brunson foi crescendo aos poucos, né?
Ele ali nessa volta já vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, até ser o Jalen Brunson Clutch Player of the Year ali na reta final, sendo fundamental para forçar essa prorrogação. O jogo ainda foi disputado até o finalzinho, porque a vantagem de fato do Celtics era enorme, mas foi diminuindo, 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 cortou, terminou 100-100 o tempo regulamentar e fomos para a prorrogação. E aí, eu acho que muito dessa vitória do New York Knicks vale também ressaltar a energia do New York Knicks. A energia, a diferença de energia dos dois times também, na verdade, foi determinante. E passa muito também isso no Mikal Bridges. O Mikal Bridges é determinante no rebote que garante ali no final a tentativa de último arremesso do New York Knicks. Acaba que o Jalen Brunson erra, né, e não vai ter a possibilidade de ganhar direto e teria que ir para prorrogação, mas o Jalen Brunson só tem essa possibilidade de arremessar porque o Mikal Bridges dá um tapinha na bola na briga pelo rebote, o Miles McBride fica com ela. Muita intensidade no Mikal Bridges ali no final do jogo, né? E ele que não tava fazendo um bom jogo. O Mikal Bridges, na minha cabeça, estava cotado para ser eleito de besta na transmissão do Dimensão MVP, mas com isso e com a intensidade também na prorrogação, que ele mata a bola de 3 e que ele rouba a bola no final, se eu não me engano, do Jaylen Brown, mas se não era o Brown, era o Tatum, e acaba o jogo na prorrogação, com o time vencendo por 108-105, o Mikal Bridges acaba com todas as possibilidades de ser o pior em quadra, porque ele foi muito decisivo, graças a essa intensidade, graças à energia que eu tô personificando nele, mas foi do time inteiro, e que não teve o time do Boston Celtics. E aí, eu tenho que perguntar, até quando? E essa pergunta vale para duas interpretações do que é essa falta de energia do Boston Celtics. Muita gente diz que o Boston Celtics não teve tanta energia na temporada regular para se poupar para os playoffs. Ok. Aí chega nos playoffs, dizem que não teve tanta energia contra o Orlando Magic para se poupar para uma série mais difícil. Tá, chegou uma série mais difícil. E aí eu pergunto, até quando, Boston? Até quando vai ficar se poupando? Ou então, até quando a gente vai ficar dizendo que eles estão se poupando, né? Ou a gente vai assumir de vez que talvez não seja o Celtic se poupando e seja de fato o time seja assim. O time joga assim, o time joga com menor intensidade, porque é o Boston Celtics e que é um problema que tem que melhorar, né? Ou a gente para de passar pano, ou o Boston Celtics tem que começar a se ligar e dizer, não, chegou o momento da temporada que eu de fato tenho que dar tudo. E senão, a gente viu aí que contra o Knicks o buraco pode ser mais embaixo do que foi contra o Orlando Magic. Eu acho que continuar se poupando vai ser pouco inteligente do Boston Celtics, ou então a gente vai se tocar que na verdade não era falta aí não era administração, era de fato um problema da equipe do Joe Mazzulla. E aí também tem que ver se o time não relaxa, né? Porque o Tatum diz, tô muito mais leve nessa temporada depois do título, mas não pode relaxar. Então diz aí o que tu acha disso tudo nos comentários. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e compartilha aí o canal do QAB Esportes para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais. E é isso, até a próxima, valeu e seja